Olá, crianças, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Vocês na sua casa, eu aqui em casa mais uma vez, né? Devido a essa pandemia, a gente ainda não pode estar juntos na igreja, né? Aprendendo a palavra de Deus, a gente aprendendo mais sobre a Bíblia, né? Sobre o amor de Jesus Cristo, mas por enquanto a gente vai fazendo isso, né, pela internet. E, assim, é legal saber que vocês estão acompanhando, o retorno que vocês dão, os vídeos, né, que vocês mandam, agradecendo todos os tiros. A gente fica muito feliz em saber que vocês estão aprendendo. E como a gente tem falado, né, a gente tem falado sobre o quê? Quem lembra? A gente tem falado sobre a armadura de Deus, né? Quem está vendo aqui, essa é uma foto, a gente vai colocar novamente ali a armadura de Deus para a gente ir acompanhando. E durante esses dias a gente aprendeu várias partes da armadura de Deus e para que ela serve. E hoje a gente vai fazer uma breve revisão do que nós aprendemos, que hoje é o último dia do nosso estudo da armadura de Deus. E como a gente tem falado, né, eu vou ler agora primeiro para vocês, para começar, os versículos que a gente tem aprendido, né, que fica em Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 18. Eu vou ler aqui e depois a gente vai colocar aqui para vocês acompanharem, tá? Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E quem se lembra com que o apóstolo Paulo nos compara, né? Compara o cristão, né, o menino e a menina de Deus, que vocês são, né, os meninos e as meninas de Deus. Com quem ele nos compara? Sim, compara você com um soldado de Deus. Né? E o que o soldado de Deus usa? O soldado de Deus, já mostrei para vocês, ele usa o quê? Uma armadura. Tá vendo aqui, ó, um menininho, não, um soldadinho de Deus usando uma armadura. E eu vou ler mais ressaltar aqui, a gente vai colocar o versículo aqui, ó. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele fala para cada um de nós aqui, nos revestirmos da armadura de Deus, para quê? Para a gente ser protegido no dia mau contra essas astutas ciladas do inimigo. E quem é o inimigo da gente? Quem é o inimigo de Deus? É o diabo. E ele, por quê? Ele faz sempre isso com a gente. Assim, por que ele tenta atacar a gente? Porque, na verdade, como ele não pode atacar a Deus, ele quer atacar a gente que é fraco, mas pelo contrário, Deus ele nos dá uma armadura para nos proteger contra essa cilada do inimigo. E o que ele faz? A gente revestindo com essa armadura, o inimigo de Deus ele não pode nos atacar, porque Deus está sempre protegendo a gente, ele está sempre nos revestindo com essa armadura. E hoje, como é que eu falei, assim, a gente vai lembrar de todas essas armaduras, de todas as peças da armadura que a gente aprendeu durante as semanas passadas. Eu vou relembrar agora para a gente, fazer uma revisão, para vocês guardarem bem, e sempre no momento difícil a gente saber como agir, como proceder, tá bom? E continuando agora, a gente vai falar assim, quais são as peças da armadura de Deus? Qual é a primeira? Quem lembra? Qual é a primeira peça da armadura de Deus que a gente aprendeu durante essas semanas? Mas para isso ficar mais dinâmico, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Imagina, a gente vai fazer uma pequena dinâmica, assim, um joguinho assim para ficar mais interessante. Imagina que a gente vou fazer uma pergunta e se vocês acertarem, vocês acertarem, cada vez que vocês acertarem, o soldadinho ele vai ganhar uma peça da armadura de Deus, tá bom? E a gente vai falar agora. Imagina, qual é a primeira peça da armadura de Deus? Quem lembra? Sim, exatamente, aqui ó, cingindo-se com o cinto da verdade, que é falado em Efésios. A primeira peça da armadura de Deus é o cinto da verdade. Mas para que serve o cinto da verdade? Quem lembra? Quem serve, na verdade, o cinturão do soldado? O cinturão do soldado ele serve para manter
a armadura presa ao corpo, né? Manter bem presa, para que a armadura não fique em nenhum espaço, para que não aconteça, para proteger bem o corpo do soldado. E, assim, e o que é você se cingir com o cinturão da verdade? Como é que a gente aplica isso no dia a dia? Né? Tem duas crianças, dois irmãos que, sim, o menino é um pouco mais novo, né, e a menina é um pouquinho mais velha. Aí a mãe tá lavando louça lavando a roupa. Vamos imaginar assim, que a mãe dele tá lavando a roupa na área de serviço. Ela vem e fala assim pro menino: ó, essa sala tá uma bagunça, ajuda a tua irmã a arrumar essa sala aqui. E ela vai lavar a roupa. Aí o que acontece? Ele fala para a mãe dele: sim, eu vou fazer. Só que aí na hora que a mãe dele vai para lá, ele não vai, ele vai jogar o minigame dele. Aí a irmã dele fala assim: a mãe mandou você me ajudar. Aí ele fala uma coisa para ela e não ajuda. Depois a mãe dele pergunta para ele, fala assim: por que você ajudou a sua irmã? Ele fala: sim, ajudei sim. Eu arrumei a sala com ela. Ele mentiu. E essa atitude dele é correta ou é errada? O que vocês acham? É claro que é errada, né? Então a gente tem que. Então, tá errada, porque ele não pode mentir. Mentir é feio, né? Se você respondeu com essa pergunta, essa resposta é errada, você já ganhou um ponto, né? Já ganhou, passou da primeira fase e ganhou o cinturão da verdade para o seu soldadinho, tá bom? Então, se você respondeu a pergunta certa, você já ganhou um ponto. E é o cinturão da verdade do teu soldadinho que vai aparecer aqui, tá bom? Vamos passar para a próxima fase. Certo. Então a gente vai passar para a segunda fase. E a segunda peça da armadura de Deus. E quem se lembra qual que é? Um minutinho para pensar. Vai aparecer aqui. Exatamente, a couraça da justiça. E o que a couraça, né, da armadura de Deus faz? Ela protege o peito do soldado, né? Protege toda essa área, que é a área mais vital do ser humano, da gente, né? Então ela protege essa área, e especialmente o coração. Imagina, se um soldado numa briga toma uma flechada, toma uma espadada no coração, ele morre na hora. Então, a couraça da justiça a couraça do soldado serve para proteger o nosso peito, né? O peito do soldado. E assim, como é que a gente se aplica isso no nosso dia a dia, né? Como é que a gente aplica? Primeiro, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala assim: ó, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, a gente tem que guardar nosso coração com a justiça de Deus. E como é que a gente pode se aplicar isso no dia a dia? Eu vou dar mais uma situação que a gente chama, né, de uma situação desse joguinho, dessa dinâmica que eu quero ver se vocês vão passar de fase para a terceira. Vamos lá. Tem uma menina, ela tem uns 7, 8 anos. Imagina, é uma suposição, ela não existe, a gente só está imaginando. Ela está andando no mercado com a mãe dela e ela está ajudando a mãe dela a fazer conta. Ela pede para a mamãe: mãe, a senhora me dá um chocolate? A mãe dela fala assim: não, hoje não vai ter chocolate, não vai dar para te dar um chocolate. E ela fica meio frustrada e fica andando meio atrás da mãe dela. E de repente ela vê um chocolate, primeiro ela pensa, né, passa na cabeça dela que ela poderia pegar um chocolate, colocar no bolso, a mãe dela não vai ver, depois ela vai para o quarto dela, ela come escondida, né? Mas aí depois ela pensa: não, essa atitude não é agradável a Deus, né? Roubar é pecado, roubar é errado e eu não vou fazer isso. Então ela escolheu o quê? Fazer coisa certa, coisa justa. Então, essa atitude é correta ou é errada? Fácil, né? Claro que sim. Essa atitude, ela está certa. Ela escolheu fazer a coisa certa. Então, o que aconteceu? Ela escolheu fazer a coisa certa, ela acertou. E você que respondeu isso, você também ganhou mais um ponto. E mais um ponto, né? Mais uma peça para a armadura do soldado de Deus. Agora ele vai ganhar a couraça da justiça também. E vai montando a armadura dele, tá bom? E passando, vamos pular para a próxima fase. Qual é a próxima fase, né? E qual é a próxima parte da armadura de Deus? Quem sabe, quem lembra, pensando, quem pensa. Sim, agora ele vai falando aqui, ó: tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. A próxima peça da armadura de Deus é o quê?
os calçados do Evangelho da Paz. É o calçado. E para que serve o calçado? A gente já aprendeu aqui, a gente já aprendeu nas outras lições. O calçado hoje serve o quê? Para proteger o nosso pé. Porque se a gente for andar na rua descalço, para que aconteceria? A gente pode pisar num pedaço de prego, num caco de vidro, ou o chão está muito quente, aí o que acontece? A gente machuca o nosso pé. Então, o calçado, né, o nosso calçado, nossa sandália, nosso sapato, tênis serve o quê? Para proteger os nossos pés. Na mesma coisa, naquela época eles tinham que usar o quê? Ó, a sandália do Evangelho, a sandália, né, que protegia os pés. Para quê? Porque ela tinha muita pedra, o chão era muito irregular e sempre machucavam os pés. E imagina, dar quilômetros descalço, eles não iam aguentar. Então, o calçado servia para proteger os pés deles. E da mesma forma, o calçado do Evangelho da Paz. O que era o calçado do Evangelho da Paz? Era, na verdade, como é que a gente aplicava isso na Bíblia? Porque é você levar a Bíblia aonde quer que você vá. Que fala aqui, ó, em Romanos 10, versículo 15, fala o seguinte, ó: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, os nossos pés são muito bonitos quando a gente está indo falar as boas novas. Quais são as boas novas? O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus. Então, quando você levar a palavra de Deus para o teu colega da escola, para o teu vizinho, para o teu primo, para o teu amigo, onde você quer, então você está fazendo a vontade de Deus. Então, aí fala que seus pés são belos, você está levando o Evangelho da Paz. E vou falar mais uma situação aqui. Você vai me dizer se é correta ou se é errada. Tinha uma menina, vamos dizer que ela se chamava Mariana. Não conheço, é só uma brincadeira, só um exemplo. A Mariana ela tem 7 para 8 anos e está na escola. Ela está andando no pátio, aí vê a Karina, uma coleguinha dela da classe, sozinha chorando num canto. Aí ela fala assim: por que você está chorando? Ela fala assim: porque ninguém quer brincar comigo. Ela para, senta, conversa com ela, explica, fala assim: tem uma pessoa que nunca vai te abandonar, ela nunca vai te desprezar. É Jesus Cristo, ele sempre vai ser o seu melhor amigo. Ela explica para ela a importância de gostar de Jesus, de amar Jesus e confiar nele. Ela confia nele, se alegra no coração, ela aceita Jesus como Salvador. As duas são amigas, viram amigas, começam a brincar. Aí essa atitude dela é correta ou é errada? Vamos lá. Fácil, né? É claro que essa atitude é correta. E você respondeu essa atitude correta, você ganhou mais uma peça da armadura de Deus. Que qualquer, que eu acabei de falar, calçado do Evangelho da Paz. Sim, parabéns, exatamente. Aos poucos a gente já está montando toda a armadura de Deus aqui. Tá vendo como é que tá ficando legalzinho? Então, agora pulando para outra fase agora, que vocês já passaram para a quarta fase e quarta parte da armadura de Deus. O escudo da fé. Vamos lá. A Bíblia fala, né, que a gente tem que usar o escudo da fé para nos defender, né? E para que serve o escudo? Inclusive fui eu que ensinei essa da outra vez, se vocês lembram. A gente falava, lembra que o escudo da fé é para proteger o soldado das setas, né? Quando ele estava na guerra, numa disputa, o que acontecia? Vinham setas e iam pegando nele, ele se protegia com o escudo. O escudo tem que ser uma coisa forte, bem revestida para protegê-lo na luta, né, contra aquelas flechas, contra as setas, contra as lanças, né? E o que é o escudo da fé hoje pra gente, né? Assim, a Bíblia fala que, né, a gente todos os dias, você como criança, eu como adulto, todo dia a gente é atacado por setas do inimigo diariamente. O inimigo lança setas para o quê? Para enfraquecer a nossa fé. Às vezes é uma doença que a gente pega, que deixa a gente mais triste, ou seja, uma situação difícil que acontece na tua vida, diversas coisas. Então, o escudo da fé, a gente tem que usar essa fé para nos proteger dessas situações difíceis do dia a dia. E eu vou dar uma situação agora aqui, né, que a gente vai imaginar nessa nossa dinâmica, nesse joguinho, para ver se vocês vão passar para a quinta fase. Vamos lá. O menino, ele ia viajar com os pais no final de semana, né? Ia viajar com os pais no... Só que o que aconteceu? O primo dele ficou bem doente, né? Ficou bem doente, garganta inflamada, de cama, com febre, e ele não ia poder fazer essa viagem com o outro primo dele, né? Aí ele estava triste, né? E o que ele fez? Qual a atitude dele? Ele pensou, ele lembrou, quem lembra quando Jesus ele curou aquela menina que já tinha estava doente, morreu, né, filha de Jairo? Ele lembrou dessa situação. Ele falou: Jesus ele já curou uma menina, né? Ele já curou várias pessoas. Ele lembrou dessa situação quando Jesus curou a filha de Jairo, que já tinha falecido, até ela ressuscitou.
Ele falou assim, eu vou orar pelo meu primo. E ele começou a orar durante a semana para que o primo dele se recuperasse para tempo de fazer a viagem. E o que aconteceu? O menino ficou curado, pôde fazer a viagem e os dois aproveitaram bastante, né? E, enfim, qual a atitude dele? Foi boa ou foi ruim? Claro que foi boa, né? Parabéns você que respondeu que foi boa, porque, como é que a gente pode falar? Todas as situações a gente tem que usar a nossa fé, entregar na mão de Jesus. Ele quer cuidar de você, todas as áreas da nossa vida. Então você tem que crer nisso, que Jesus ele quer cuidar de você nas pequenas áreas da sua vida, entendeu? Todas as pequenas áreas da sua vida ele quer curar você, ele quer cuidar da sua vida. Então você tem que ter fé e crer que ele está cuidando de tudo. Então entregar tudo nas mãos dele. Se você respondeu, né, como eu falei, você respondeu que certo, né? Você ganhou mais uma peça da armadura de Deus que vai ficar aqui, tá, aos poucos está montando um soldadinho, tá vendo? Então, passou para a quinta fase. Quem lembra qual é a quinta fase? Quinta fase é o quê? Quem lembra é o capacete da salvação, exatamente. E assim, o que faz o capacete? Quem lembra? É claro, né? O capacete protege a cabeça. Quem anda de moto sabe que não pode andar sem capacete, porque cai no chão, ele bate a cabeça e pode acontecer uma coisa muito grave, né? Então, e como é que a gente se aplica essa situação, né, para o seu dia a dia na escola, o adulto no trabalho? Como é que a gente aplica? Tudo, imagina, tudo que você vê entra, né, pelo olho, vai para a tua cabeça. O que você ouve, você entra pelo teu ouvido, vai para tua cabeça também. Então a gente tem que guardar tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê, né? As coisas que a gente fala também, a gente tem que guardar o quê? Está na tua cabeça, então a boca fala também que o coração está cheio. Se você vai ficar falando um monte de coisa, é porque você encheu tua cabeça de coisas, né, através do ouvido, dos olhos, coisas que não agradam a Deus. Então, como a gente pode guardar nossa mente, nossos olhos, né, nossos ouvidos dessa situação? Eu vou dar mais uma situação aqui para vocês imaginarem. Antes eu vou ler aqui, ó, Filipenses 4:8, para que vocês meditem, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. Então, como eu falei, você tem que guardar o que você vê, o que você ouve, os jogos de videogame que você joga, o programa de TV que você assiste, os vídeos na internet que você assiste, tá? As músicas que você ouve, os livros que você lê, né? As revistas que você lê também. Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, né? Tudo que você lê, vai influenciar a maneira de você pensar. Então, você tem que pensar em ler coisas que agradam a Deus, coisas que façam edificar a tua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, que imagina, tem um menino, vamos dizer que ele chama Patrick, não sei, qualquer nome, Douglas, o meu nome. Então ele está na escola, assim, ele está no pátio e tem uns meninos no canto lá, os colegas dele, estão ouvindo um funk lá na caixinha ou no celular, não importa, um monte de palavrão, falando um monte de coisa feia no funk que eles estão ouvindo. Aí eles chamam, Douglas, né? Faz de conta que sou eu. Vem cá, vamos ouvir a música aqui com a gente, vamos dançar. Aí o menino, né, falou assim, não, melhor eu não fazer isso não, essa música não é legal, essa música não agrada a Deus, essa música não edifica, não traz nada de bom para mim. E ele escolheu não ficar lá, não ouvir aquilo, não se contaminar com aquela música. Então, essa atitude dele, ele fez certo ou fez errado? Ele fala, ele abandonou os colegas? Não, ele não abandonou os colegas. Ele só não participou de uma coisa que não é agradável a Deus. Ele fez errado? Não, pelo contrário, ele fez muito certo. E se você respondeu isso, você ganhou mais uma peça, né, da armadura de Deus. Colocou no seu soldadinho o capacete da salvação. E acabou o quê? Passando para a sexta fase, né? E a sexta peça da armadura de Deus, que é a espada do Espírito, né? E a espada do Espírito, o que é a espada do Espírito? Quem que a Bíblia fala que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus, aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Então, a gente tem que meditar sempre na palavra de Deus, né? E usar a palavra de Deus como nossa espada para nos proteger. A espada faz o quê? Ela, além de nos proteger quando o inimigo está atacando a gente, ela serve para atacar também.
Então, momentos que a gente quando ele está sendo atacado pelo inimigo com falta de fé, quando ele está sendo atacado pelo inimigo, né, de dúvida, com medo, a gente lê a palavra de Deus para se proteger. Mas também quando está sendo atacado, a gente pode se atacar, quando está sofrendo esse ataque, a palavra de Deus serve para atacar também. Você não atacar, brigar, mas você usa a palavra de Deus para realmente cortar aquilo. Você lê, está com falta de fé, você lê uma palavra ali que te encoraja. Então já corta aquela dúvida, já ataca a dúvida, já corta a falta de fé pela raiz. Então vamos dar um exemplo aqui agora, vou falar para vocês. Tem um menino, vamos dizer que chama Douglas também, sou eu. Imagina, tô lá no minigame o dia inteiro ou no videogame, o dia inteiro jogando. E assim, aí eu não paro pra mais nada, para ficar com meus amigos, para ficar com a minha família, para ler a Bíblia, para fazer mais nada. Eu não tenho mais tempo para nada. Aí, essa atitude é correta ou essa atitude é errada? Vamos lá, pensa. Eu acho que é errada, né? Claro que é. Porque a Bíblia fala para você dar prioridade para a palavra de Deus. Né? A Bíblia fala para dar prioridade para a palavra de Deus. Desculpa que deu uma caída aqui, mas eu não vou cortar, vou continuar. Então a Bíblia fala para você dar prioridade para a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. É ela que vai te fortalecer nos momentos mais difíceis. E se você respondeu, né, que essa atitude do menino é errada, você ganhou mais um ponto, né? Então você ganhou mais um ponto e mais uma peça da armadura de Deus, que é a espada. Que é a espada que vai nos proteger e, através disso, a gente pulou para a última fase, né? Próxima fase, que é o final da armadura de Deus. Então, imagina, a gente já falou todas essas, né? Vamos lá recapitular. Imagina que a gente já falou o quê? Da cinturão, a gente já falou do quê? Da couraça da justiça, já falou do calçado, evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas não adianta tudo isso, né? A gente ter tudo isso, se a gente não tiver revestido da principal arma, né, que nos protege, que nos conecta com Deus, que é o quê? A oração. A Bíblia fala, né? Ela nos orienta a orar em todas as situações. Quando você está alegre, você orar. Quando você está triste, você orar. Quando você está na dúvida, você orar. Sempre, sempre. Orar todos os dias, que é melhor. É a única maneira que você tem de falar com o seu melhor amigo, que é Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo, que ele nos ministra o nosso coração. Eu vou dar a última situação aqui agora, para a gente, fictícia do nosso joguinho, né? Da nossa dinâmica, para a gente terminar. Então, imagina, eu acho que todas as crianças estão muito tristes de ficar dentro de casa, presos, né? Dentro de casa sem poder sair, sem ter contatos com os amigos, né? Que estão sempre brincando. Às vezes quer ir para a igreja, você não pode ver os amigos, você quer jogar uma bola na praia, já ainda não é possível. As pessoas estão com muito medo dessa doença, né? Desse Covid-19. Então, imagina, aí essa criança, não vou dizer que é o Douglas de novo, né? Pode ser o Douglas pequeno, uma criança. Então, imagina ele, assim, o que ele fez? Em vez de ele ficar reclamando, esse menino, ele ficar reclamando, o que ele fez? Ele orou, né? Ele orou e agradeceu a Deus. Por quê? Porque ele, o pai dele, a mãe dele, os irmãos, todo mundo na casa dele está com saúde, está protegido, tem comida, tem uma casa para morar, tem roupa. E tem muitas coisas. Deus está guardando a vida dele, está guardando a vida dos amigos, dos irmãos, né? Dos vizinhos. A gente tem que ver o lado bom e agradecer também. E mesmo na situação ruim, se algum parente teu, algum amigo está doente, o que a gente tem que fazer? Está com medo? Não. A gente tem que orar e pedir a Deus para visitar essa criança e curar essa criança, curar teu parente, teu tio, teu pai, teu avô, quando no momento tiver dificuldade. Não ficar com medo, mas sim confiar em Deus, que Ele tem o melhor para nossas vidas, entende? Então, eu quero que vocês se lembrem sempre, né, de em todas as situações a gente pode se revestir da armadura de Deus, né? E tu fala em Efésios, né, que a gente se revestir de toda a armadura de Deus para nos proteger das astutas ciladas do inimigo. E lembra sempre, mesmo revestindo de toda essa armadura, a gente sempre tem que estar guardado em oração, sempre orando diariamente, falando com Deus através da oração. E, enfim, é isso. Agora vamos terminar em oração aqui, pedindo para que Deus ministre nossos corações, tá bom? Deus querido, eu agradeço a tua bondade, teu amor e tua misericórdia. Eu agradeço cada criança que está ouvindo essa palavra. Eu peço que
que seja ministrado realmente em cada coraçãozinho, essa semente seja plantada, elas entendam a importância da armadura de Deus na vida delas, a importância da oração, que elas ministrem isso, Deus, que elas guardem, que elas ministrem aos coleguinhas de escola, aos colegas que têm contato com ela, aos familiares também, Deus. Abrevie esse tempo de pandemia, Deus, que o Senhor traga logo a cura para essa doença, que a gente possa voltar a fazer as coisas do dia a dia, Deus. Enquanto isso, guarda a saúde de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, crianças, tenham uma boa semana e Deus abençoe cada um de vocês. Amém?